Eu não diria que é interesse da China desdolarizar o mundo. Pelo menos não no curto prazo. Uma das questões que faz a economia da China ser tão dominante é que a China mantém a sua moeda desvalorizada em relação ao dólar. Se você não trabalha com a moeda padrão para as trocas internacionais, você tem a opção de desvalorizar a sua moeda, aumentando a sua competitividade de preço. Se a China passa a ter a moeda padrão para as trocas internacionais, a China não poderia fazer isso. Não é possível, no entanto, a economia da China, no momento, não depender dessa competitividade de preço. O que a China está buscando fazer é enfraquecer o bloco do dólar politicamente, apoiando países que estão sofrendo por ausência de dólares ou por boicote em relação ao sistema dólar. Por exemplo, Argentina, por exemplo, Rússia. Então, quando a China faz isso, não é que o interesse dela seja de substituir a moeda padrão para as trocas internacionais do dólar pela sua moeda. A ideia é diminuir a dependência do mundo em relação ao dólar, ampliando as conexões político e econômicas da China que tangenciam esse sistema dólar. Claro, ao fazer isso, a China acaba enfraquecendo o sistema dólar, mas não é esse o objetivo principal para o curto ou até mesmo médio prazo. Num longo prazo, eu acredito que isso deva acontecer. Por quê? A China, se transformando na primeira economia do mundo, se transformando no país que politicamente é o mais poderoso do mundo, tendencialmente a também de impor a sua moeda como padrão para as trocas internacionais, porque historicamente foi isso que a gente sempre teve, né? Primeiro com a Libra, no momento de primeira globalização do capitalismo, depois com o dólar, né? A Libra enquanto a Inglaterra era o país dominante e depois o dólar enquanto os Estados Unidos vem se mantendo enquanto país dominante. Nós podemos imaginar a partir disso que a China, se transformando em país dominante, tendencialmente a sua moeda também deve se sobrepor no comércio internacional. Acontece que, na minha interpretação, a China está muito mais preocupada em se transformar no país dominante para depois ver o que acontece em relação à moeda padrão para as trocas internacionais. Não sendo interesse da China fazer isso agora. Agora o que a China está fazendo é aproveitando os conflitos políticos que fazem com que países tenham dificuldades dentro do sistema dólar para ir construindo o seu próprio sistema, que, no limite, há de ser responsável pelo estabelecimento de uma nova moeda padrão para as trocas internacionais. Mas, repito, não é esse o interesse momentâneo. Isso deve ser a consequência ao final deste processo.